Oi pessoal, tudo bem? Dentro dessa aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como a gente faz uma modelagem relacional olhando para um blog de exemplo. Vamos lá com a gente? Bom pessoal, para essa nossa segunda pílula desta unidade, vamos dar uma olhadinha aqui. Neste exemplo, eu estou tirando esse exemplo do Medium, tá bom? É um artigo que se chama 25 dicas e boas práticas de bancos de dados para desenvolvedores. Foi escrito aqui pelo Alexandre Malavasi, tá bom? Em 2 de janeiro de 2018. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, gente? Porque vocês têm que ser capazes de conseguir encontrar aí entidades e relacionamentos entre elas na maioria dos lugares que vocês estão olhando. Então, eu quero trazer um exemplo mais prático, um exemplo que é bem comum. Quando a gente está nesse ambiente de tecnologia, a gente costuma ler bastante artigo. E caso você não conheça o Medium, fica aí essa dica. O Medium é um lugar muito legal para compartilhar conhecimento, onde muitas pessoas compartilham conhecimento. Então, se você não conhece ainda, dá uma olhadinha no site, porque ele é muito bacana. Então, pessoal, a gente usa bastante esse tipo de lugar, esse tipo de site. O Medium é uma das referências que a gente tem dentro desses meios de tecnologia, onde as pessoas podem compartilhar conhecimento. Você tem conhecimento de várias áreas diferentes, então eu recomendo muito que você use bastante, que você compartilhe também o que você está aprendendo com as pessoas por lá. Vai ajudar muito na criação do seu portfólio e no fortalecimento do seu conhecimento. Mas vamos lá, pessoal. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui e sejam capazes de achar entidades para que a gente consiga continuar construindo esses exemplos, para que a gente consiga continuar esse nosso treinamento de relacionamentos entre entidades. Então, o que vocês conseguem identificar como entidades aqui, gente? Será que o artigo pode ser uma entidade? O que vocês acham? Quando a gente quer definir o que é uma entidade, a gente tem que pensar, bom, isso aqui que eu estou pensando tem características próprias? Pode se relacionar com outras coisas? Se a resposta for sim, então você pode transformar em uma entidade. Então, o artigo por si só, ele pode sim ser uma entidade. Por quê? Ele tem o seu nome, tem quantidade de palavras, tem assunto, tem várias coisas que a gente consegue tirar de características voltadas para o artigo, certo? E ele também consegue se relacionar, por exemplo, com o autor. O autor pode ser uma outra entidade, né? Então, ele se relaciona com o autor porque o autor foi a pessoa que escreveu esse artigo, certo? E o autor tem também seu nome, o autor ou autora tem seu nome, sua idade, formação, várias coisas que a gente pode pensar, também voltadas ali para suas características. Então eu quero, pessoal, que vocês peguem esse exemplo que a gente está olhando para cá. Entrem aí no Google, digitem 25 dicas e boas práticas de bancos de dados para desenvolvedores. Leiam, inclusive, esse artigo que é muito bom, é muito legal. E eu quero que vocês entrem nesse artigo e façam esse exercício. Criem aí, escolham pelo menos umas 4 entidades que vocês consigam identificar por aqui e criem um relacionamento entre elas. E olha, eu já dei dica de 2, né? Então vocês só precisam achar mais 2. Vamos lá. Fala, galera! Então, nessa aula, vocês aprenderam a conseguir identificar entidades e o relacionamento entre elas olhando para o blog. Na nossa próxima aula, a gente vai ver uma aplicação de modelagem voltada para NoSQL, também olhando para um exemplo de blog.